Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando uma série aqui no canal que vai se chamar Dicas e Macetes, tá? Então nós vamos iniciar essa série aqui no canal, vamos trazer várias dicas bacanas aí para vocês e vários macetes aí, né? Como vocês que me acompanham aqui no canal já sabem, eu trabalho com eletricidade há mais de 30 anos, né? Esse ano, em maio desse ano, fez 30 anos que eu trabalho com eletricidade. Já rodei aí praticamente o Brasil inteiro. Tive a oportunidade de trabalhar em outros países, conhecer outros países, né? Tenho uma boa experiência aí na área profissional e nós vamos passar aqui algumas dicas bem bacanas para vocês, alguns macetes aí que a gente pega aí no dia a dia, né? Que adquire esse conhecimento e nós vamos passar para vocês ao longo do nosso canal essas dicas bacanas aí através dessa série Dicas e Macetes, ok? Já quero agradecer vocês aí pelos 10 mil inscritos aí que o nosso canal completou 2 anos. Nós estamos ultrapassando aí os 10 mil inscritos, né? Quero agradecer a todos vocês, tanto os clientes que viraram inscritos, né? Como os inscritos que viraram cliente, né? Também aí a gente tem essa interação tanto com os clientes como os inscritos, né? Estamos ultrapassando aí mais de 30 mil, juntando todas as nossas redes sociais, né? Quero agradecer a todos vocês aí, né? Pela confiança aí e a colaboração que vocês têm aqui com o nosso trabalho. Valeu? Então hoje eu quero passar para vocês algumas dicas relacionadas à área profissional, mais precisamente na área elétrica, né? Porque é uma área que eu atuo bastante, né? Atuo em todas as áreas de manutenção, mas a área elétrica é a minha área de formação, né? Sou formado nessa área e trabalho há muitos anos na área elétrica. Então quero passar algumas dicas para vocês relacionadas à área elétrica, né? Então, em primeiro lugar, o profissional que quer ter sucesso na área elétrica, ele tem que ter duas coisas que eu considero essencial, tá? Primeiro, humildade na área elétrica, né? Que eu estou sempre falando sobre essa questão da humildade na área elétrica, né? Em segundo lugar, o respeito, tá? Nem todo mundo, nem todas as pessoas sabem o que é a palavra respeito, né? Isso aí a gente sabe, né? Cada um interpreta o respeito da maneira que quer, mas é um item fundamental para se ter sucesso na área elétrica. Não só na área elétrica, mas em toda a área profissional, eu acredito, né? É humildade e respeito, ok? Esses dois itens são essencial para você que quer se tornar um bom profissional, beleza? O que eu considero humildade na área profissional? Humildade na área profissional, que eu considero, é o cara saber reconhecer, né? Quando está errado, quando ele precisa melhorar, tá? Quando ele precisa ter mais respeito pelo um colega de trabalho, isso tudo faz parte do quesito humildade, tá? Essa é a humildade, né? É esquecer um pouco o ego, diminuir um pouco o ego, isso tudo faz parte do quesito humildade, ok? E o que eu considero respeito, né, na área profissional? Respeito pelos colegas de trabalho, ok? Isso é um item fundamental, você ter respeito pelos colegas de trabalho. Não interessa se você é mais estudado, se você é menos estudado, quantas faculdades você fez, o conhecimento que você tem na área. Nós temos que manter o respeito pelo colega de trabalho. Como que nós mantemos o respeito pelo colega de trabalho? É quando nós temos vontade de ajudar o colega de trabalho, tá? Sem vontade nós não conseguimos nada. Na área profissional, na área pessoal é assim, na área profissional também, né? Então nós precisamos ter vontade, nós precisamos melhorar naquilo que nós temos deficiência, tá? Para poder evoluir. Na área profissional, como todas as áreas, é assim que funciona. Tá? Se você não olhar para você mesmo e entender o que está errado, o que está precisando melhorar, você nunca vai conseguir entender que você precisa buscar o quesito humildade e também buscar o quesito respeito. Tá? Então nós precisamos olhar muito isso aí, porque se nós pensar só em uma forma de nós crescer ali dentro daquela empresa ou dentro daquele ambiente de trabalho, né? E nós não perceber o que está impedindo da gente crescer naquele ambiente, nós não vamos conseguir crescer. Porque nós estamos buscando crescimento, mas nós não estamos entendendo o ambiente, nós não estamos fazendo uma leitura do ambiente. Não sabemos o que está nos travando para evitar de crescer naquele ambiente de trabalho, tá? Então, com a humildade e o respeito, você consegue adquirir essa sabedoria para você crescer no seu ambiente de trabalho, tá? Você buscando entender o que está errado, o que não está legal. E como que você busca isso? Né? Pelo respeito que você tem com os colegas de trabalho. Se você tem respeito por um colega de trabalho, o seu colega de trabalho vai ser muito firmeza para chegar e te falar o que está te causando esse atraso, o que não está te deixando evoluir,
tá? Se você não tem respeito por um colega de trabalho, o seu colega de trabalho jamais ele vai te dar essas dicas. Ele vai deixar você ir. Se você der sorte, você vai crescer. Se você der azar, você vai para baixo, vai diminuir. É assim que funciona, tá? Isso não, eu estou falando da área profissional, mas isso funciona para todas as áreas, na pessoal, em qualquer área, isso funciona da mesma maneira, tá? Eu vou citar aqui teve uma época da minha vida que eu lia bastante livro, né? Hoje, eu acredito que eu já li próximo de 1000 livros, né? Ultimamente eu não leio muito porque estou trabalhando muito. Mas tem um escritor muito famoso, que eu admiro muito ele, que ele é brasileiro, muitos de vocês conhecem, que é o Paulo Coelho, né? Quem aí não conhece Paulo Coelho, né? É um escritor brasileiro, apesar de eu não morar no Brasil, é um cara que eu admiro muito e eu li muito Paulo Coelho, né? E o Paulo Coelho, ele sempre fala de um banco invisível, né? Quem lê aí Paulo Coelho sabe do que eu estou falando. Existe um banco invisível, ele fala bastante, eu acredito muito, e eu tenho muito depósito nesse banco, né? Um banco invisível que se chama Banco de Favores, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Quem não conhece esse banco, eu já aconselho aí conhecer, buscar esse banco que é chamado de Banco de Favores, ok? Como que funciona o Banco de Favores? O Banco de Favores, ele funciona em todas as categorias, tá? Em todas as etapas das nossas vidas, tá? Desde criança, dentro da nossa casa, no dia a dia, na área de trabalho, na área profissional, principalmente, é que esse banco, ele atua fortemente, ok? É o Banco de Favores, ele é invisível, né, teoricamente, mas para quem usa esse banco, conhece muito bem como que funciona. Então, como que funciona? O Banco de Favores, ele funciona da seguinte maneira, tá? Você pode ter saldo positivo, você pode não ter nenhum saldo e pode também você ter saldo negativo, tá? Existem essas três possibilidades no Banco de Favores. O Banco de Favores, ele funciona dentro de uma empresa, na sua área profissional. Como que funciona esse Banco de Favores, né? Funciona da seguinte forma, tá? Você deposita favores, né? E lá na frente você vai ter saldo de favores ao seu favor, tá? Como funciona isso, Luciano? Depositar favores, né? Todos nós sabemos o que é favores, né? Depósito de favores na área profissional é com seus colegas de trabalho, tá? Você depositar favor nesse banco com o seu colega de trabalho, seja na sua equipe, seja em outra equipe, seja no seu ambiente de trabalho. Não interessa se é um funcionário inferior ou superior a você, tá? Se você deposita favores, você tem favores a receber. Como que nós temos saldo no Banco de Favores? Sendo prestativo com o nosso colega de trabalho, tá? É uma forma muito simples. Ah, mas eu não sou otário, não sou isso e aquilo para ser prestativo com o meu colega, eu adianto o lado do colega, ele nunca adianta o meu, tá? Então, se você pensa dessa forma, você vai estar sempre negativo nesse banco, tá? Você não vai ter saldo e muito pelo contrário, você vai ter saldo negativo nesse banco. Então, o Banco de Favores relacionado ao ambiente de trabalho, né? Você consegue ter saldo positivo, sendo prestativo, respeitando o seu colega de trabalho, né? Sempre tentando ver o lado do seu colega de trabalho. Se o seu colega de trabalho precisa de uma ferramenta, você está em outro setor, o seu colega te liga: ô Luciano, tem como trazer esse equipamento para mim, cara, que eu estou enrolado aqui, não estou podendo ir até lá. Você vai, pega o equipamento e leva para o seu colega de trabalho. Você agilizou o lado do seu colega de trabalho. É simples assim, tá? Numa hora que você estiver enrolado, estiver precisando do seu colega de trabalho, por mais que ele não queira, ele vai lembrar que ele tem aquele depósito no Banco de Favores lá. Pô, mas o cara... Não, o cara me depositou lá, fez aquele favor para mim, agilizou o meu lado, tá? Então eu vou quebrar o galho dele, ou quebrar galho, agilizar um lado, seja lá qual for a sua gíria, tá? No seu ambiente de trabalho. Isso funciona e funciona muito bem. Eu estou falando porque, como eu falo para vocês, eu tenho mais de 30 anos, sempre tive muitas facilidades em todas as empresas que eu trabalho, porque eu nunca me nego a nada, a agilizar o lado de um colega de trabalho, tá? Claro que tem sempre aqueles que sempre quer sugar, só que você tem que entender quando o colega quer estar sugando você e quando você tem que dar um basta, tá? Não é assim também dessa forma que você vai fazendo tudo que os colegas querem, tá? Então, quando é o caso que o cara tem saldo negativo no Banco de Favores, vou dar um exemplo para vocês, é aquele cara que nunca agiliza o lado de ninguém no ambiente profissional. Aquele cara que faz questão de não ajudar o colega de trabalho, tem muitos, né, que mesmo podendo ali, estando claro, não ajuda. Esse sim,
ele está negativo no banco de favores. Então esse cara, ele sempre vai ter dificuldade naquela empresa, naquele ambiente que ele trabalha. Por quê? Ele está sempre se negando a tudo. Então esse é o exemplo claro do cara que tem saldo negativo no banco de favores. Então essas dicas que eu estou passando para vocês parece ser coisa boba, mas se vocês pegarem, se vocês seguirem essa ideia que eu estou passando para vocês, vocês vão entender, né, mais lá na frente, se você está chegando agora, se você está iniciando na área profissional, é muito interessante, porque lá na frente você vai precisar exatamente dessas dicas que eu estou passando hoje, tá? Parece que não, você que é novo, está entrando na área agora, esse cara não sabe de nada, mas lá na frente você vai precisar dessas dicas que eu estou passando hoje, você vai ver que é exatamente do jeito que eu estou falando hoje aqui no início dessa série, beleza? Então essas são uma dica bacana para você ter sucesso como profissional, tá? Na sua carreira profissional, seja área de elétrica, hidráulica, mecânica, né? Qualquer área que seja, esse é o segredo para se ter sucesso na área profissional. Ser humilde, buscar sempre respeitar os seus colegas de trabalho, tá? E seguir essa ideia do banco, tá? Você ter sempre saldo positivo nesse banco, que é o chamado banco de favores, né? Porque é um banco de um rendimento muito bom, esse banco que eu estou indicando para vocês, ok? Nós vamos trazer várias dicas bacanas, né, ao longo dessa série aí, dicas e macetes. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele joinha para nós, quem for chegando se inscreve no canal aí para apoiar o nosso trabalho. Valeu, abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo.